Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Fiquemos em pé nesse instante. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um verso, o verso 37. E eu quero pensar apenas numa palavra deste verso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. E vamos encontrar? 1 Samuel 17, 37. O texto sagrado diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Leamos todos. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Senhor Deus, nos abençoa, fala aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa falar conosco, que não seja nada do homem, nada do coração humano, mas seja aquilo que vem do Teu Espírito para falar conosco, meu Pai. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Sem Ti, Senhor, nada somos. Precisamos e dependemos de Ti. Portanto, nos abençoa ao ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sentados, meus irmãos. Meus queridos irmãos, diante de nós está uma passagem muito conhecida. Está a passagem aqui do jovem Davi, aquele jovem que havia sido ungido pelo profeta sacerdote, juiz de Israel, chamado Samuel, para ser o futuro rei de Israel. É importante se diga uma coisa: Israel aqui já era uma monarquia, cujo rei era Saul, o primeiro rei de Israel. E o Senhor, quando ungiu a Davi, não significava que o Senhor ia lá e ia tirar, naquele mesmo instante, imediatamente, Saul do trono e iria colocar Davi. Não. Haveria um preparo, haveria um tempo para o crescimento de Davi, para o aperfeiçoamento. Assim como o irmão acabou de falar aqui, haveria um momento de lutas, um momento de provas, mas que iriam resultar num crescimento para Davi. Mas Davi não cresceu apenas depois da sua unção. Davi, tudo indica, porque a palavra diz isso, né? Que o Senhor achou a Davi um homem segundo o seu coração. Ou seja, Davi era um homem, era um jovem temente a Deus. Isso não significava que Davi fosse um homem santo, no sentido pleno da palavra. Afinal, os irmãos têm consciência que nenhum de nós somos santos como o Senhor. Nós temos que lutar pela santidade, pela santificação, mas aquele que é 3 vezes santo só existe um, que é o Senhor Deus. Mas Davi era um homem, portanto, que tinha um temor. Ele tinha um coração aberto para ouvir a voz do Senhor e até mesmo para corrigir os seus erros. Porque aqui precisamos fazer uma pausa. Há 2 tipos de crentes: aqueles que ouvem, aceitam a correção e procuram corrigir. Lembre que a correção aqui vem da palavra, vem do Senhor. Eu não estou falando da correção humana, que vem do coração do homem, ou das percepções humanas. Estou falando da correção que vem do Senhor. Mas tem um segundo tipo de crente, que é aquele que ouve a correção e ele tem algumas atitudes. Ele pode ter atitude de raiva.
ficar com raiva até de Deus. Porque se é Deus que está corrigindo, ele ficou com raiva de Deus. Ou então, ele tem um segundo tipo de atitude, que é não dar ouvidos de maneira imediata. Aquele que escuta até fica com raiva, mas não cumpre, e aquele que entra no ouvido e sai pelo outro. Davi não era deste grupo. Davi era daquele grupo que ouvia e aceitava a correção, procurava viver de acordo com a vontade do rei de Israel, do Senhor dos exércitos. E meus irmãos, como nós dizemos, Davi aqui já era ungido. Ele já tinha sido ungido, né? De Deus. E aqui sai a batalha de Israel contra os filisteus. Israel está de um lado, os filisteus do outro. Ninguém até agora teve a coragem de ir batalhar. E o motivo era um: muito alto. A Bíblia até o chama de gigante, por causa da sua estatura. Ele provavelmente era um homem muito alto, certo? A gente poderia lembrar até daquela doença que nós conhecemos hoje, né, como gigantismo, que são aquelas pessoas que terminam crescendo demais, né? Você já deve ter visto isso. O camarada vai ficando velho, mas ele continua crescendo. Provavelmente este homem, Golias, ele tinha isso. Só que Golias não era esses gigantes que nós temos hoje, né? Às vezes são meio fraquinhos, não. A Bíblia diz que esse homem era um homem forte. Era um homem que tinha um corpo físico. Era um homem que tinha um corpo físico de guerreiro. Irmãos, este homem chega diante do exército de Israel e ele faz uma afronta. A afronta é bem simples. Verso 24 deste capítulo, eu queria que os irmãos lessem comigo. Olha o que é que diz. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Meus irmãos, o texto deixa bem claro que aquele homem foi para o quê? Insultar a Israel. O interessante é que a Bíblia diz que este homem, Golias, ele ia todos os dias afrontar a Saul, afrontar Israel, perguntando se ali havia um homem com coragem, perguntando se ali havia realmente um Deus em Israel. Irmãos, o acordo que Golias fez dizia o seguinte: quem vencer a batalha, aquele que vencer, o exército perdedor, né, o exército daquele que perdeu, vai ter que servir àqueles que ganharam, ou seja, vai ter que se entregar. Saul ficou com medo. Os homens de Israel ficaram. E agora, como é que resolve o problema? Com certeza, do exército de Saul havia os melhores. Os irmãos concordam comigo? Se eu estou com um exército, eu imagino naquele tempo antigo, o camarada não buscava o Zé da esquina. Ele procurava os melhores. E não houve dentro do seu exército um homem com coragem para ir enfrentar aquele homem. Então, a Bíblia diz que, amando de seu pai para olhar os seus irmãos, porque os irmãos de Davi estavam na guerra, Davi vai levar algumas encomendas. Davi era um rapaz curioso. O que está acontecendo? Aí chegam para ele e falam: olha, verso 31, né? Perdão, o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que feriu. Davi vai lá perguntar, e eles dão essa resposta. O interessante é que Davi, ele não está preocupado inicialmente com o que ele vai ganhar. Ele está preocupado inicialmente com a afronta que está sendo feita ao Deus de Israel. O interessante, irmãos, que o irmão de Davi, ao ouvir isso, fica com raiva. Chama a atenção dele, verso 28. Seu irmão mais velho, Eliabe, ouvindo Davi falar com aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Por que desceste aqui?
a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Lembrando aqui que Davi era um pastor de ovelhas. Aí Davi até fala, né, no verso 29, o que fiz agora? Igual aquele irmão mais novo, né, que está levando a repreensão do irmão mais velho. Mas peraí, rapaz, foi o que eu fiz agora? Você está brigando aqui comigo? Eu vim trazer uma encomenda do pai e você está brigando comigo e tal. O interessante, meus irmãos, que o verso 31 diz que ouviram as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo. E então acontece aquele diálogo. Davi disse que vai enfrentar Golias em nome do Deus de Israel. Saul vai tentar entregar a armadura, Davi não vai usar, nós conhecemos essa história. Ele desce ao ribeiro, pega 5 cestos e parte para cima daquele gigante em nome do Deus de Israel. E com um único cesto ele derruba aquele homem, com a espada daquele homem ele toma e corta-lhe a cabeça e vence aquela batalha. Mas eu não quero falar em si disso, eu quero observar o verso que lemos. Eu contei aqui só para contextualizar. O verso que lemos diz, 37, disse mais Davi, ele está dizendo lá Saul, ele está falando para Saul, porque Saul olhou, né? Talvez Davi era um rapaz ainda meio franzino, magro, sem muita corpo de guerreiro. Mas peraí, como é que você vai e tal? O interessante é que Davi ele vai responder a Saul no verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão. Por que ele diz isso? Porque no verso 34 ele diz, olha só, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vive. Aí vem um verso que lembra, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Observe que Davi está dizendo que foi ele que venceu. Ele dá a glória a quem? A Deus. O Senhor me livrou. Ele foi lá, guerreou, mas a glória pertence a quem? Ao Senhor. Porque eu só quero pegar uma palavra. Não foi a promessa que eu disse que eu ia pegar uma palavra aqui para aplicar para nós? O leão. Peraí, pastor, o que é que o senhor está querendo usar essa palavra só para nós aqui nesse culto, né? Sabe, nosso culto de encerramento na Semana Universal de Oração. Ao longo dessa semana, os cultos à noite, todos os dias pela manhã nós estivemos aqui orando. Meus irmãos, o que é o leão? O leão nós conhecemos, né? Ficou muito famoso depois de um filme, né? O Rei Leão, que é conhecido como o rei da selva. É um animal imponente, que causa temor aos outros animais. É um animal que tem um rugido, e o seu rugido ele deixa bem claro quando ele ruge, né? Olha, não chega perto, que esse território aqui é meu. A mordida do leão é uma especialidade em uma coisa que é quebrar pescoços. Tanto que quando ele caça, o objetivo dele é atingir o pescoço da sua presa, para quebrá-lo na sua mordida, porque é uma mordida muito forte. É um animal que tem essa especialidade, é um animal que tem essa imponência. Quando nós olhamos esses aspectos do leão, nós vemos que em nós também existe um leão. E esse leão não é o leão da tribo de Judá. É um leão que nós conhecemos ele como a carne, ou os desejos da carne. Porque o leão, ele tem como representação a morte. O leão, tanto que é um animal da savana que não tem medo de enfrentar o homem. Há outros animais selvagens de caça que eles até têm medo de enfrentar o homem. Ele fica meio, com temor. Mas o leão não. O leão não tem medo de partir para cima de um homem. Meus irmãos, a carne, ou os desejos da carne que em nós habitam, também é uma batalha que nós teremos que travar, assim como Davi travou contra aquele leão. Meus irmãos, nós poderíamos lembrar os desejos da carne como a soberba, o ódio,
a lascívia, como a inveja, a avareza, todos os desejos que buscam alimentar esta carne. Você já deve ter ouvido: o mundo não tem o que nos dar. É verdade, o mundo não tem nada para nos dar no que diz respeito à salvação. Mas eu pergunto aos irmãos: o que o mundo oferece não traz satisfação, não traz prazer para esta carne, para este corpo? Traz. Os desejos da carne, aquilo que ela deseja, resulta muitas vezes em prazer, não num prazer eterno, porque ela não atinge a alma, mas num prazer terreno, passageiro, mas traz. Só que tem 3 pontos, 3 coisas que mostram como a carne ela é terrível, como este leão que há em nós é terrível e com o qual nós temos que lutar. Meus irmãos, os hospitais, os cemitérios, as prisões, esses 3 lugares estão cheios de leões. Como assim, pastor? Vou dar a explicação para você aqui, bem simples. Imagina um homem casado ou solteiro que começa a dar ouvidos a uma mulher casada. Bem simples, aquela mulher casada começa a dar bola, né? Começa a lançar o charme dela sobre este homem. E aquele homem cai no desejo, cai na vontade de alimentar o leão. E aqui eu preciso deixar bem claro: quando eu penso no leão, eu poderia colocar 10 palavras que resumiria essa figura, né, essa simbologia que eu estou aplicando: poder, sexo e dinheiro. Representa muito bem o que eu quero dizer. E aquela pessoa vai e adultera, deita com a mulher que não é sua. Daqui a pouco o marido descobre, vai lá com uma arma de fogo, com uma faca, e tira-lhe a vida. O cemitério está cheio de pessoas que morreram tentando alimentar os seus leões. Os hospitais também. O camarada passou a vida inteira gastando o dinheiro dele com bebida. Chegou um dia que ele pegou uma cirrose hepática, tacou o filho. Está profunda a doença e não há mais cura. Ele está numa cama de hospital agora, porque ele passou toda a sua vida alimentando o seu vício. Eu também falei das prisões. Quantos não quiseram ter dinheiro fácil? Quantos não quiseram, né? Porque agora tem até a palavra para isso, né? Ostentar. Mostrar que tem condições. Roubaram, venderam drogas. Tem até gente que acha bonito. Tem gente que parece que é bocó. Acha a coisa mais marginal. Sabia disso? Tem gente que acha bonito parecer um bandido, andar como um bandido, falar como um bandido. Aí vai, se mete nessa vida, daqui a pouco vai para a prisão, porque alimentou o leão. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui bem simples, bem claro. Meus irmãos, Davi diz que lutou contra o leão, contra o urso, porque eles foram e atacaram um cordeiro do rebanho. Lembra que eu não estou falando do urso, só estou falando do leão. Você sabe esse leão que nós habitamos, essa carne, esse desejo, qual é o cordeiro que eles querem, que ela quer atacar na nossa vida? O irmão aqui leu sobre o nascimento de João Batista. João Batista lembrou de qual cordeiro foi esse. Quando João Batista viu Jesus, ele falou o quê? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa carne, os desejos da carne, querem matar o cordeiro de Deus que habita em nós. É simples. A pessoa começa a dar ouvidos ao pecado, aos desejos dessa vida. Primeira coisa que a pessoa faz, os irmãos sabem qual é? Que ela deixa de fazer? Orar. Segunda coisa, eu estou falando isso, irmão. Pastor, último dia o Senhor veio trazer uma palavra de bênção. Não, eu tenho que chamar uma palavra de atenção para nós mesmo. Para nós orarmos a Deus e pedir que o Senhor nos ajude a vencer
Meus irmãos, eu estou falando isso, que às vezes a pessoa fala, o pastor está falando isso e tal, mas eu estou falando primeiramente para mim. Tanto que eu vou dar sintomas que eu já vivenciei. E você também, eu tenho certeza disso. Quando nós começamos a alimentar a carne, primeira coisa que nós fazemos, deixamos de fazer, orar. Segunda coisa que deixamos de fazer, ler a palavra. Terceira, começamos a não valorizar o culto. O resto você sabe o que vai acontecendo, né? Aí começa um afastamento, começa o esfriamento. Aí nós entramos naquele estágio que eu falei hoje pela manhã aqui. Vocês não lembram? Que é os 3 estágios da decadência do cristão: morte espiritual, frieza espiritual ou ser morno espiritualmente. Essas 3 condições são terríveis. Meus irmãos, nós temos que lutar e matar o leão que há em nós. Eu faço a pergunta para você hoje, meu irmão, minha irmã. Quais são, talvez não é nem um leão, né? Quais são os leões que há em nós, que tem nos atrapalhado de buscar a Deus, que tem nos atrapalhado de deixar o Cordeiro de Deus viver em nossos corações? Quais são os leões, ou qual é o leão que tem nos atrapalhado? Pense nisso, reflita. Davi deixou bem claro, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão. O que eu quero falar para vocês aqui, já resumindo e encerrando, é que o Senhor pode nos libertar. Os irmãos creem nisso? Que Deus pode nos libertar? Amém. Nós cantamos aqui um louvor que fala lá de Romanos 8, né? 35. Quem nos separará do amor de Deus? Se nós estivermos na posição de Davi, qual foi a posição de Davi? Quando Davi viu que o leão pegou o cordeiro, ele acordou, despertou, ele foi para onde? Foi atrás. Para quê? Para ficar olhando, para ficar passando a mão na juba lá do leãozinho? Ô leãozinho! Não é fácil não, só do cordeirinho aí, depois você brinca com ele. Não, foi lá, Davi disse que foi para cima do camarada, agarrou pela barba do bicho e matou, soltou, salvou o cordeiro. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês aqui uma pessoa que matou o leão, para nós olharmos para ele e ver como isso tem que ser feito em nossas vidas. José. Qual foi o leão? Os desejos sexuais. A mulher de Potifar disse o quê? Deita aqui comigo. A Bíblia diz que José foi acariciar o leão, correu. Pagou o preço, não pagou? Mas depois, quem exaltou? Não foi isso que o irmão leu? Não foi no Salmo 98 que o Senhor exalta? O Senhor exalta. Meus irmãos, o Senhor, Ele vai nos abençoar. O Senhor vai nos libertar, se nós orarmos. A primeira coisa que nós temos que fazer para matar o leão, a carne, é orar. Pedir ao Senhor misericórdia, porque Davi deixou bem claro: o Senhor me livrou, o Senhor pode nos livrar. Meus irmãos, nós vemos um homem como Pedro, que tinha muitas vezes a carne falando em si, muitas vezes tinha atitudes carnais, ao ponto que um momento o Senhor Jesus fala para Pedro: olha, afasta-te de mim. E ele não chama Pedro, chama o quê? Satanás. Porque Pedro tem uma atitude extremamente carnal. Meus irmãos, este homem, o Senhor foi lá e o libertou, e transformou ele, o Novo Testamento vai depois chamá-lo, não só ele, mas os outros apóstolos, de colunas na igreja. Cristo a rocha, e eles foram as colunas pelo qual esse edifício está sendo construído. Meus irmãos e irmãs, eu não sei o que é que tem que impedir, se é a internet, se é as amizades, se é pecados sexuais, se é a falta de testemunho, eu não sei se é a avareza, a inveja, eu não sei qual é a sua carnalidade, mas eu sei que o Deus a quem nós servimos, o Deus em que nós temos, Ele pode nos libertar, porque o nosso Deus não é um pedaço de madeira que muitos estão correndo atrás dele hoje, não.
O nosso Deus não é uma religião onde alguém tira um dia para beber e dizer que está agradando a Deus, está agradando a santa fulano de tal. O nosso Deus é um Deus que tem poder, é um Deus que é vivo, não é um Deus que está pendurado no madeiro, não é um Deus de gesso, de pedra, de madeira, não. É um Deus que está vivo. E como vivo está aquele que clamar, aquele que pedir, aquele que orar, aquele que suplicar. Aquele que se arrepender, Ele está pronto a ouvir, a perdoar, a libertar, a salvar, a transformar. E o que foi que nós falamos aqui nesses últimos dias? Nós falamos isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, se arrepender de seus maus caminhos, o Senhor deixou bem claro, Ele abriria as portas, as janelas do céu. Deus quer derramar bênção sem medida sobre você, meu irmão. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar você. Mas para isso temos que matar o leão. Observe bem. Eu tenho que ir lá e matar. Mas Davi, quando disse que foi o Senhor que o livrou, Davi está dizendo o seguinte: eu por mim mesmo posso matar o pecado que habita em mim? Posso, irmãos? Não. Mas tem alguém que vai me dar força, tem alguém que vai me dar os meios, as condições de matar. E esse alguém é Jesus. Por último, irmãos, o texto diz, Saul diz, né? Vai-te e o Senhor seja contigo. Eu vou finalizar essa palavra, antes de nós prosseguirmos aqui, dizendo uma coisa aos irmãos. Podemos ir para nossas casas logo mais e ter a certeza que o Senhor é conosco. Se você não tem essa certeza, o que eu te recomendo é: hoje é noite de arrependimento. Arrependa-se, confesse o seu pecado, coloque a sua vida diante de Deus, e o Senhor Deus vai te renovar, vai te restaurar, vai te libertar. E você terá as forças do Espírito para vencer e matar o leão que habita em você. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos e irmãs.